Meus prezados irmãos e amigos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco nessa tarde de sábado. Que a gente receba nessa hora nos nossos lares todo amparo, toda assistência, toda proteção e a bondade do alto. Meus amigos, hoje nós estamos estudando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E, especificamente, uma instrução dos Espíritos, que é do Espírito, uma mensagem ditada pelo Espírito de Lázaro, em Paris, no ano de 1861, que tem por subtítulo A Afabilidade e a Doçura. Inicialmente, a afabilidade, para os irmãos que às vezes não têm a familiaridade, o conhecimento desse substantivo, desse termo, a afabilidade é sermos afáveis, que é o que, meus irmãos? Termos um trato agradável com as pessoas, sermos amáveis no conversar, na lida, na conversa, naquilo, na nossa convivência diária com aqueles que estão à nossa volta. E a doçura, por si só, já nos diz. O Espírito de Lázaro inicia essa mensagem comentando assim para a gente. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então a gente observa aqui o seguinte: termos a caridade, a benevolência para com o próximo, fruto do amor que a gente já consegue nutrir, já trazer no nosso coração, tende a nos transformar a nossa forma de lidar com as pessoas. E isso é que é interessante a gente ver, qual é a forma de manifestação do amor ao próximo, da benevolência, da caridade para com o nosso semelhante? É a afabilidade e a doçura, que se traduz, meus irmãos, em atitudes pequeninas, mas de grande validade no nosso convívio, que amenizam, que suavizam muito o nosso convívio humano. A afabilidade e a doçura, portanto, se manifestam no sorriso, na capacidade nossa de sorrir, né? Quantas vezes um sorriso de alguém que a gente ama, que a gente estima, é capaz de nos trazer energias, nos trazer forças novas. Ou mesmo se a gente eventualmente vai numa repartição pública para ser atendido, chegamos ali, a pessoa nos recebe com um sorriso, que não precisa ser algo absolutamente estridente ou nada do tipo, mas o sorriso sincero abre portas, já facilita uma série de coisas e de alguma forma nos acolhe. Então, é o hábito de sorrirmos, o hábito de falarmos baixo. Para quê? Para que a gente não fira o ouvido das pessoas com uma voz excessivamente alta, às vezes num ambiente fechado, e aquilo ali eventualmente causando até desconforto, né, num vizinho, em quem está próximo conversando da gente também. É o hábito, meus irmãos, de pedirmos, por favor, por gentileza, seja numa mensagem escrita, seja no dia a dia, nas pequenas coisas de casa, com um ajudante que temos em casa, me faça isso aqui, por favor. Ou com a esposa, com o marido, com os filhos. É a gente pedir com licença, algo que às vezes a gente vê esfriar no dia a dia, por exemplo, dentro de um transporte público, na via pública, ou dentro do lar também. Olhar nos olhos das pessoas com quem conversamos, isso faz uma grande diferença. Demonstra apreço, demonstra atenção, demonstra confiança e sinceridade. Ao passo que quando a gente esquiva o olhar, muitas vezes pode dar a impressão que a gente não está dando a devida atenção, que a pessoa gostaria de receber, ou que a gente não a tem tanto em apreço. Isso é um hábito, né, que a gente vai cultivando. Escutar as pessoas com atenção. Então, meus irmãos, a gente vê nesses pequenos exemplos aqui citados como que essas atitudes fazem diferença no nosso convívio diário. Como que tudo isso é capaz de suavizar. Até mesmo quando a gente está enfrentando um problema, uma dificuldade,
Quando a gente é capaz de lidar com as pessoas dessa forma, certamente que a dificuldade se ameniza e a gente consegue achar soluções mais facilmente. De maneira que a gente observa o seguinte: é característico do cristão, do espírita verdadeiro, a busca do cultivo desses hábitos afáveis, de sermos mais doces, menos amargos, menos azedos das pessoas, com as pessoas, no nosso trato comum. Nós vamos, meus amigos, começar aqui a compreender melhor o nosso tema com o apoio do nosso querido Emmanuel. Tem uma página no livro Espírito da Verdade que tem por título assim: Caminha alegremente, onde Emmanuel inicia citando um trecho de uma carta de Paulo aos Hebreus, no seu capítulo 12, item 15, onde Paulo dizia: tende cuidado de que ninguém se prive da graça, da alegria de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E aí Emmanuel comenta: raízes de amargura existirão sempre, nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio, de qualquer campo. Ou seja, da mesma forma que num campo, né, numa terra abençoada onde a gente cultiva o alimento, planta o milho, o trigo, o arroz, o café e tantas outras plantas úteis à alimentação, à sobrevivência humana, ali também existe a planta daninha, existe a semente do matinho, daquela grama, da gramínea inoportuna, ou vez ou outra vai surgir uma erva de passarinho, enfim, faz parte. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão o escarracho. Escarracho é uma gramínea, uma planta daninha típica da Europa, que Emmanuel faz referência. Então, que mãos cuidadosas arrancam o escarracho em torno da lavoura nascente. E atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Ou seja, da mesma forma que a gente tira, arranca o mato, a planta daninha que estraga a grama, estraga a lavoura, da mesma forma a gente deve fazer com as sementes, com as raízes daninhas que a gente traz no coração, para que elas não brotem e ali produzam frutos indesejáveis, amargos. Se alguém te trouxe dano ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terá causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estima ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. Então, tudo que é tirado à fonte, a mina d'água, ela dissolve. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor. Se não engarrafares, se não guardares, se não colecionares fel ou vinagre no coração. Então, meus irmãos, aqui conclui Emmanuel, mostrando para a gente o seguinte: normalmente essas raízes de plantas daninhas, desse azedume, da irritação, da impaciência, às vezes permanecem no nosso coração até mesmo pela dificuldade de perdoar. Da gente esquecer as mágoas, as dificuldades com as quais nós já fomos atingidos, com as quais nós já fomos feridos, e a gente vai guardando, vai permanecendo com aquilo ali no coração, como se a gente devesse estocar fel, né, o amargor, como se a gente devesse estocar vinagre no nosso coração. E, numa outra comparação,
Quando a gente guarda mágoa, é como se a gente guardasse um lixo dentro da gente. O que acontece na nossa casa, no nosso lar, se a gente começa a colecionar e não coloca o lixo devidamente acondicionado para que ele vá embora? Para que a gente se esqueça daquele lixo. Daí a pouco o ambiente fétido, insalubre, desagradável e assim continuando. Vem os animais peçonhentos e o incômodo a qualquer criatura que tiver à nossa volta. Aos vizinhos, alguém que nos visite, certamente vai evitar. Por quê? Porque é algo que não se guarda. Assim é também a ofensa, assim é também a mágoa. A gente, não é à toa que, como cristãos, nós aprendemos a bênção que Jesus nos trouxe do perdão, que é a libertação da alma. Meus amigos, voltando para a lição de Lázaro, para essa instrução que ele nos deu, na sequência ele fala assim com a gente: entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. Cuidado com as aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Ou seja, muitas vezes, ser afável, ser doce, pode, em muitos casos, ser somente uma casca, uma aparência na nossa conduta. É o que Lázaro aqui comenta. Ou seja, infelizmente, e ele desenvolve muito essa situação aqui na continuidade do texto. Infelizmente, devido à necessidade do convívio social, às relações de trabalho, aos superiores hierárquicos que a gente se vê nas circunstâncias de sermos mais amenos, de sermos mais cuidadosos na forma de falar, de não nos irritarmos, de não soltarmos palavras ofensivas com quem está à nossa volta, especialmente com aqueles com quem a gente tem interesse, ou que são o patrão, o superior hierárquico, aqueles a quem a gente deve obediência. Agora, o triste é quando a gente observa que há muitos desses irmãos que na sociedade são tidos por cortês, por educado, por afável, por benevolente, etc., chega em casa, tal como Lázaro fala que é um verdadeiro tirano doméstico. Ou seja, e aí vem a grosseria, é onde ele se vê no direito, às vezes, de desabafar, como se ele pudesse ser mal-humorado, como se a criatura pudesse ser descaridosa com aqueles que estão à sua volta. E aí vem uma ofensa a uma esposa, ou a mulher impaciente com o marido, vem a forma imprópria de lidar com os filhos, com os demais parentes da consanguinidade. E aí, meus irmãos, a gente observa que muitas vezes essa afabilidade e a doçura não são uma característica efetiva da alma. É algo muito mais aparente, é muito mais uma casca externa do que uma aquisição da alma. Por quê? Porque Lázaro comenta que quando isso é uma aquisição efetiva da alma, a pessoa não se engana. Ela vai tratar de forma semelhante todos aqueles que estão à sua volta, todos aqueles que convivem consigo. Desde uma criatura que a sociedade pôs temporariamente numa condição inferior na escala social, na escala econômica, como também a pessoa que ocupa o mais alto cargo, o mais alto posto com quem ele conviva. O trato é semelhante. A afabilidade vai ser a mesma. Então, esse é o desafio que a gente tem. E, conforme Lázaro comenta, como que normalmente nós agimos quando a gente ainda não possui essas virtudes divinas de sermos mais amenos no trato com o nosso semelhante, com o nosso próximo? Normalmente a gente age com irritação, com impaciência, com mau humor. A respeito disso, nós vamos então procurar uma outra página de Emmanuel que está no livro Calma. Esse livro é uma verdadeira bênção para a gente. Tem páginas maravilhosas que nos instruem, nos tranquilizam, nos trazem instruções valiosas. Numa página, portanto, intitulada Mau Humor, Emmanuel comenta assim para a gente: se o mau humor te envolve à maneira de sombra sufocante, procure examinar-lhe as origens, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível, o mais rápido possível.
Caso alguma dívida te preocupe, não será com aspereza que conseguirás os recursos preciosos de modo a resgatá-lo. Então, Emmanuel começa aqui a falar de várias situações do nosso dia a dia. A primeira dela, meus irmãos, é no que diz respeito às nossas dificuldades materiais. Isso aqui é algo comum à maioria das pessoas. Ou seja, a gente está apertado, está preocupado, é uma dívida por vencer, são os compromissos mensais, são, enfim, as obrigações que assumimos, né, na vida cotidiana, na vida de consumo, diante das nossas necessidades materiais. E a primeira coisa que Emmanuel comenta é o seguinte: olha, se a gente está com uma preocupação dessa natureza, o mau humor só vai piorar. E outra, não é ele que vai pagar a nossa dívida, não é ele que vai resgatar o nosso débito. Pelo contrário, a gente vai afastar e às vezes angariar antipatia daqueles que poderiam nos ajudar. Doença, quando aparece, solicita remédio e não intolerância para curar-se. Então, e quando o problema é de saúde? Quando a gente está enfermo, estamos com uma limitação de saúde, algo que está nos limitando, nos impedindo de fazer as coisas que a gente gosta, que precisa, que a gente normalmente faz. É paciência. Se a gente reagir com mau humor, normalmente essa situação tende a agravar-se. Então precisamos de, nessas horas, a gente ter uma verdadeira escola de paciência. Para que a gente vá ali com o tempo, confiando em Deus, procurando os recursos médicos, vencer aquela situação. Necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca não te angariará simpatia. Então, a cara fechada, o mau humor também não angaria a simpatia das pessoas, quando a gente precisa de ajuda. Contratempos em família não se desfazem com frases vinagrosas. Ou seja, surgiu uma dificuldade em família, a gente discorda da atitude de alguém, não concordamos com alguma coisa que aconteceu, não é com falta de educação que a gente vai resolver o problema. Sendo grosseiro com os outros, falando que isso é ser sincero, que alguém tem que falar a verdade, que alguém precisa pôr o dedo na ferida, não. A gente tem que esperar a ocasião, o momento oportuno e cuidado com a forma de falar. É isso que nós estamos estudando. A forma de manifestação do amor ao próximo, da benevolência e da caridade é a afabilidade e doçura. O Cristo era assim. Jesus discordou de uma série de situações que estavam à sua volta, sem deixar de ser afável, sendo enérgico, tendo uma fala clara a respeito de muitos assuntos, sem que aquilo ali ele se utilizasse de grosseria para com as pessoas. Se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Lembra-te de que ninguém consegue algo realizar sem os outros, e de que os outros não são culpados por nossas indisposições e insucessos. Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e começa a enfermidade. Não se sabe de ninguém até agora que o azedume tenha auxiliado. E conclui Emmanuel: se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultive a paciência e aprenda a sorrir. Então é o que Emmanuel fala com a gente. Aprenda a sorrir, cultive a paciência, porque assim a gente vai afastando de nós esse hábito pernicioso do mau humor, que tanto fere, que tanto incomoda, muitas vezes aqueles que a gente mais ama e que são mais próximos da gente. Bom, meus amigos, para a gente agora caminhar para a nossa conclusão, tem uma página com a qual nós selecionamos alguns trechos e com a qual a gente gostaria de concluir o nosso estudo, a nossa participação de hoje. É uma página muito bonita do livro Boa Nova, e intitulada como Bom Ânimo. Nessa página nós temos um dos apóstolos, pouco conhecido, pouco falado, de nome Bartolomeu, e que
numa conversa aberta, em particular com Jesus, abriu o coração dele falando aquilo que o incomodava e que o mestre já percebia, mas aguardava certamente a ocasião de esclarecer, de ajudá-lo. Nós vamos ver aqui na narrativa de Irmão X o seguinte: nós não temos como, meus irmãos, ler a página toda, porque ela é extensa, mas a gente selecionou uns trechos, especialmente no início da página, que ilustram e que trazem bem para a gente o que significa o Evangelho para nós. Boa nova, o significado de boa nova e o esforço que nós temos que fazer na linha do bom ânimo, da alegria, da esperança que a gente deve trazer com a gente. Diz Irmão X o seguinte: o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que, numa noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Então, Jesus não perdia tempo. Não tinha um ensejo sequer onde o mestre não aproveitava para deixar uma lição, para confortar um coração angustiado, de maneira que a gente se recorda, meus irmãos, do último capítulo do Evangelho de João, citado por Irmão X, aqui na introdução desse livro Boa Nova, onde João, evangelista, comentava o seguinte, vejam que interessante. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e que, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Esse é o último versículo do Evangelho de João, onde João comenta o seguinte: olha, Jesus fez tanta coisa, trouxe tantas lições, nos ensinou tantas maravilhas. Foram, por exemplo, 3 anos de vida de ensino do Evangelho, dos 30 aos 33, mas onde nem sequer uma palavra, nem sequer um minuto foi desperdiçado. Então, quem dera se a gente pudesse registrar e anotar tudo. E hoje a gente tem a alegria, né, por meio da doutrina espírita, de resgatar muita coisa, ou trazer para a gente com clareza aquilo que não pôde ser registrado, não foi devidamente registrado pelos apóstolos à sua época. Então, da mesma forma que nós tivemos o Chico, Irmão X, Emmanuel, trazendo para nós episódios, contos, Neio Lúcio, maravilhosos extraídos dos arquivos da espiritualidade, quantas outras passagens ainda não existem e que a gente ainda não teve conhecimento. Então, isso é algo maravilhoso da gente pensar. Então, em um desses registros desconhecidos, completamente ausente do Novo Testamento, consta esse diálogo de Jesus com Bartolomeu. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Então ele chegou, aproximou-se de Jesus e desabafou da seguinte forma: Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E aqui, Irmão X fala que ele chorava, a voz dele até embargou-se. Por quê? Pela emotividade que ele estava, deixando transparecer aquela tristeza que ele carregava com ele.
E isso, meus irmãos, se a gente para pensar, é algo muito, muito ruim. A tristeza é algo que paralisa a criatura. Quando a gente de fato se entristece por uma determinada situação, se a gente não tiver muito cuidado para tentar extirpar esse sentimento o mais rápido possível do nosso coração, por meio do estudo do Evangelho, do trabalho, de observarmos as belezas da natureza, de tudo que está à nossa volta, das consolações do Evangelho, aquilo ali é algo que nos adoece, que nos paralisa o corpo e a alma, às vezes impedindo a gente de levantar de uma cama. Então, era o que Bartolomeu vazava ali com toda a sinceridade do coração dele para Jesus. Jesus, todavia, observou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, Bartolomeu, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste uma boa notícia não produzir alegria? Boa nova significa, meus irmãos, a boa notícia. E qual notícia boa que não produz alegria? Era o que ele começou falando com Bartolomeu. Fazes bem conservando a sua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é desse mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam, que trabalham na terra. Achas então que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Então vejam aí o que dissipa essa tristeza que às vezes a gente pode trazer no coração. A compreensão, compreendermos e sentirmos e vivermos o Evangelho, a Boa Nova. É o que o Cristo fala. Quando a gente recebe essas lições de coração, que é o quê? Quando a gente as sente, quando a gente vibra com elas, quando a gente percebe que elas são o nosso caminho, é aquilo que deve nos orientar, nos guiar à vida, uma alegria nova se aposta da nossa alma. Um novo ânimo diante da vida, diante dos problemas, das dificuldades, das lutas, nós nos tornamos mais fortes. E é o que o Cristo dizia, olha, eu vim trazer um bom ânimo para vocês. Né? Se o meu reino ainda não é deste mundo, não significa que um dia não vai ser um dia, desde que a gente compreenda e viva o Evangelho. E aí, portanto, Jesus continua, meus irmãos, dizendo, numa página belíssima, outros conceitos para Bartolomeu, e numa segunda pergunta, Bartolomeu fala o seguinte: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? E aí Jesus responde: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, ou seja, essa transformação é gradativa. E nós não temos ainda como ter uma fortaleza permanente de ânimo, de coragem, de alegria, um estado de alma onde a gente não estiver sujeito, infelizmente, a algumas oscilações de humor. Mas, e aí Jesus fala, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Então, meus irmãos, quando a gente muda a perspectiva da vida, considerando a eternidade da vida, a existência da vida eterna, os mundos habitados, a riqueza da criação divina, a beleza da criação divina por toda parte do universo, a gente relativiza os problemas de uma hora,
os problemas que a gente vive na questão absolutamente temporária e passamos a ter uma nova perspectiva, de forma que construímos cada vez mais em nós os traços da alegria, da coragem e da esperança. Então, como cristãos, devemos ostentar alegria com aqueles que convivem conosco. Devemos ostentar nas nossas atitudes a coragem, o bom ânimo, a fé no futuro. E, finalmente, mais adiante, Jesus ilustra e volta a enfatizar para Bartolomeu o seguinte: a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Então é isso, meus irmãos. São alguns trechos que nós selecionamos, a página é muito mais extensa, mas infelizmente o nosso tempo não permite a continuidade da leitura. Vamos, portanto, à nossa prece de encerramento, quando a gente agradece a Deus a inspiração, o amparo divino e, ao mesmo tempo, continuamos a pedir que a bondade divina nos ampare e nos abençoe a todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, para todo sempre, que assim seja. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor a bênção do estudo e do Evangelho, e lhe rogamos, Mestre, que possamos sempre cultivar a boa nova, a boa notícia, por meio dos traços da alegria, da coragem, do bom ânimo, da doçura e da afabilidade que nos compete termos no nosso convívio diário. Que essas lições, Mestre, estejam sempre vivas no nosso coração. E que o Senhor nos ampare e nos abençoe a todos, levando o bom ânimo, o amparo e a assistência aos lares de todos. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre amado, bem como de Paulo de Tarso, o patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrados os nossos singelos estudos da tarde. Na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.